Amigos do Pensar Piauí, hoje nós vamos conversar com Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do Movimento do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Gilmar, bom dia. Nós estamos aqui no encontro de blogueiros e ativistas digitais. Eu queria então fazer essa saudação especial aqui ao companheiro Gilmar Mauro. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos que acompanham você permanentemente. E é um prazer estar contigo. Muito bem, então eu queria que você me falasse um pouco nesse início dessa nossa conversa sobre o MST, como é que ele está, a organização no Brasil e completou agora quantos anos mesmo o MST de fundação? Olha, o MST surge em 84, portanto nós estamos chegando aos 40 anos já. Isso. Praticamente. E aí qual é a tua avaliação aí desses 40 anos de MST? Olha, o Brasil, como todos nós sabemos, surge como colônia e a propriedade da terra, à medida que é distribuída em capitanias hereditárias, logo sesmarias, logo o grande latifúndio. A primeira lei de terras é de 1850, 33 anos antes da abolição formal da escravatura. Até 1850 a terra, podemos brincar chamando terra livre e mão de obra escrava. À medida que surge a lei de terra, se estabelece que cada pessoa que quisesse obter um pedaço de terra poderia fazê-lo mediante compra e venda. E 30 anos depois vem a abolição formal da escravatura. Então imagine todas as pessoas que eram escravos serem formalmente libertos e tendo que comprar terra. Nunca conseguiram, evidentemente. Por isso, a propriedade da terra continuou centralizada, concentrada, e surgem as favelas, surgem um monte de outros problemas, fruto da não realização da reforma agrária. Nesses anos todos, nós evoluímos muito. Foram muitas lutas, muitos assassinatos, muitas mortes, mas muitas conquistas também. Evidentemente, nós podemos dizer o seguinte: não foi feita a reforma agrária no Brasil. O que nós tivemos no Brasil foi um processo de assentamentos, fruto de muita luta. E nós temos batalhas intensas a serem realizadas. Por quê? Porque a propriedade da terra continua altamente concentrada. A disputa, inclusive por terras públicas, aquele PL que está no Senado para ser aprovado, se for aprovado, repassará a mãos privadas mais de 65 milhões de hectares de terras na região amazônica para o agronegócio. Bom, isso significa maior concentração, mas pior que isso, vai significar a destruição de parte importante da floresta amazônica, que todos nós sabemos é muito importante não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Então o MST segue nessa toada. Evidentemente que todos nós vivemos 4 anos de enormes dificuldades no nosso país e nós continuamos com mais de 100 mil famílias acampadas e há uma esperança agora do retorno do Lula, sem falsa expectativa de que o Lula vai fazer a reforma agrária por canetada, porque não é assim a vida real e a luta real. Mas há uma expectativa de volta à normalidade da democracia e, com isso, as lutas de massa se ampliarem no Brasil, inclusive a luta pela reforma agrária. Mas eu tenho uma visão, quem olha o MST de fora, e eu queria ver com você se essa visão é falsa ou não. Mas o MST surge reivindicando terra para os trabalhadores, participando desses assentamentos que você falou, e são muitos espalhados pelo Brasil. E me parece que o MST ele deu um passo avante, de que outras organizações sociais não o fizeram. Porque há uma produção, por exemplo, do arroz orgânico dos trabalhadores sem terra muito grande. Você, antes da gente abrir a gravação aqui, você me falava que está discutindo tecnologias do pequeno trabalhador rural. Então, assim, o MST não se contentou apenas em pedir a posse da terra, em reivindicar a terra,
mas ele está dando demonstrações práticas de que com a terra em mãos o trabalhador produz bem, produz muito. É mais ou menos essa a visão que eu tenho. E faz todo sentido pelo seguinte, o MST e eu vou acampar, eu fui acampado no estado do Paraná em 1985, o que queríamos? Terra. Entretanto, e uma visão, até abrindo um parênteses, a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa, né? E que em aliança campesinato-burguesia, porque a burguesia precisava mercado e precisava matérias-primas, se realizou a reforma agrária na França, nos Estados Unidos depois e assim por diante. Então o MST surge com essa bandeira clássica da reforma agrária. Entretanto, com o passar do tempo, fomos verificando vários problemas. É muito difícil que a pequena agricultura compita, competição mesmo do ponto de vista econômico, com a grande produção. Isso vale para a agricultura, mas vale para a pequena empresa e assim por diante. 2, esse processo que por vezes lá no passado era defendido, não, o modelo da pequena agricultura é mais produtivo que a grande, é um modelo distributivo produtivista que não cabe mais no momento atual. E o MST muda o seu programa e constrói um programa que nós chamamos de Reforma Agrária Popular. Que é preciso que se faça, vou usar uma metáfora aqui. Para fazer uma boa feijoada, evidentemente que não basta só feijão, você tem que colocar um monte de ingredientes. Mas sem feijão, não é feijoada. Não é feijoada. A reforma agrária é mais ou menos isso, ou seja, para fazer a reforma agrária é preciso um monte de ingredientes, mas sem desapropriação não tem reforma agrária. Mas essa reforma agrária que nós defendemos é desapropriação sim, mas é o estímulo ao cooperativismo, a novas tecnologias. Por quê? Porque nós estamos vivendo um modelo que a produção agrícola em geral se volta para a exportação. E é a partir de um modelo tecnológico que agride brutalmente a natureza e o ser humano, com a utilização intensiva de agrotóxicos, né, que são prejudiciais à saúde humana, mas também ao meio ambiente. Os efeitos de efeito estufa, de aquecimento global. Então, o MST está numa atuada de construir um processo de uma reforma agrária que produza de forma agroecológica. E produzir de forma agroecológica não é uma volta ao passado. Eu trabalhei atrás de junta de bois. Não é disso que nós estamos falando. Nós queremos tecnologias que diminuam a penosidade do trabalho agrícola, porque o trabalho agrícola é penoso, que aumentem a produtividade do trabalho, mas que agridam o mínimo possível o meio ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa que é bem interessante. Eu estava num debate com a Bela Gil há um tempo atrás e ela falava das PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Eu brincava com ela, olha, as ditas PANCs não são não convencionais, porque elas são muito mais convencionais do que os empacotadinhos dos supermercados dos últimos 50, 60 anos, né? Por quê? Porque a humanidade se alimenta desses produtos há milhares de anos. E eu afirmo com todas as letras aqui, é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Agora, é preciso tecnologia, é preciso política pública e é preciso mudar a cultura alimentar. E nós vivemos um paradoxo. 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas não se alimentam adequadamente e a obesidade, açúcar no sangue, né? Glicemia alta, câncer, colesterol altíssimos, fruto desse tipo de comida capitalista que o nosso povo está consumindo hoje. Reforma agrária é pensar tudo isso e propor um novo modelo agrícola para o país. Agora eu quero tocar no seguinte ponto aqui, agronegócio. Soja, trigo, milho em grande quantidade e agricultura familiar, pequena agricultura. Um país pode viver sem o agronegócio? O agronegócio é nocivo? Como o MST trabalha
essa questão do agronegócio? Como é que o MST vê isso? O agronegócio é prejudicial à saúde humana e ao planeta. Por quê? Porque a lógica de produção do agronegócio é voltada fundamentalmente para a exportação, como eu disse, com um pacote tecnológico agressivo à natureza, aos recursos naturais e ao próprio ser humano. Nós vivemos uma situação esdrúxula, que a Lei Candir do governo Fernando Henrique Cardoso se mantém em pé e que isenta de pagamento de impostos os exportadores. Então toda a produção brasileira de commodities, produtos padronizados internacionalmente como soja, milho, né, e assim por diante, é uma produção voltada para a exportação. Se produz muito monoculturas em grande quantidade. No fundo, quando nós estamos exportando soja, na verdade nós estamos exportando água, nós estamos exportando os nutrientes da nossa terra, que é reposto através daqueles nutrientes NPK, é o adubo químico nitrogenado. Mas, por exemplo, o óxido nitroso é 300 vezes mais causador do efeito estufa do que o CO2 dos carros, né? Então, é uma agricultura intensiva, de tecnologia destrutiva, mas que não gera emprego, que não gera renda. A situação do Pará é bem emblemática. 52% do que se produz é exportado e não fica nada para o Pará, porque nem ICMS, o agrohidronegócio, a mineração, estou falando desse combo que atua no Brasil. E veja, é importante destacar isso. Até a década de 80, 32% do nosso PIB era industrial. Hoje é menos de 10%. Então há um processo de desindustrialização brasileira e de reprimarização da nossa produção voltada para a exportação. E isso não gera emprego, não gera riqueza, embora nos meios de comunicação se diga que é imprescindível o agronegócio para o Brasil. Imprescindível, eu digo reprimarização, porque nós falamos lá da colônia. O Brasil surge exportando para o Brasil e um monte de produtos agrícolas, incorpora tecnologias da segunda revolução industrial que nos levam a um grau de industrialização relativamente alto em comparação com outras partes do mundo e há um retorno para a reprimarização de uma pauta de exportação que é fundamentalmente extração de recursos naturais e destruição do nosso país. O agro não é pop. Não é pop, a tecnologia é destrutiva. As regiões, Oscar, que mais usam agrotóxicos são regiões onde o índice de suicídio é muito alto. Porque o veneno, ele acumula no organismo, atinge o sistema nervoso central, gerando depressão e, em consequência, o índice de suicídio é altíssimo. Ou seja, nós estamos prejudicando a saúde do planeta e a saúde dos seres humanos com esse modelo de agricultura. É preciso superá-lo. Aqui na entrevista você já deixou claro uma expectativa com relação à eleição do Lula. Mas digamos assim, o Lula é eleito agora em outubro. Como governar com minoria no Congresso? Eu pergunto isso, aliás, eu falo isso para perguntar, o MST está investindo na eleição de trabalhadores rurais para a Câmara dos Deputados, para o Senado? Como é que o MST se comporta com relação às eleições de outubro, no tocante às casas legislativas e a sua representação do MST lá? Porque por ali é que passam todos os projetos de lei que você fez referência aqui, é onde se define se o agronegócio vai pagar imposto ou não. E aí eu pergunto, o MST vai investir, está investindo na eleição ou não? Nós estamos, claro, de cabeça nas eleições, achando que é uma tática fundamental, porque não é espaço vazio, é preciso eleger o Lula, é preciso eleger governadores e é preciso ter um parlamento diferente. Embora, veja, no povão,
a eleição para presidente é a principal eleição do país. E a segunda mais importante para o povo é a eleição para prefeito. Eleição para deputado é considerada no povão uma eleição para político. E faz sentido. Por quê? Porque é uma máquina que utiliza-se das prefeituras municipais, utiliza-se, e agora muito mais, do orçamento secreto, por exemplo, emendas, recursos, etc. Então é uma máquina muito difícil para a classe trabalhadora ter acesso. Por quê? Porque você tem fenômenos, 5%, 10%, que alguém consegue se eleger furando essa bolha. Mas, no mais, é uma bolha calculada, uma bolha mais ou menos estabelecida, tanto assim que nós temos hoje uma representação do agronegócio que não condiz com a população do agronegócio. O agronegócio é 1% da população. E hoje, no Congresso, mais da metade é agronegócio, ou seja, não tem representatividade. Mas não é porque o povo é ruim, ou porque... Não, é porque é uma máquina estabelecida, feita para funcionar assim. Romper com isso é um processo. Eu não tenho ilusão de que nós vamos conseguir eleger uma bancada super grande, mas é fundamental, e o Lula fazer esse cálculo, ele precisa, no mínimo, 180 deputados, para garantir a sustentação do governo e não haver impeachment. Mas nós precisamos muito mais que isso para mudar a legislação desse país. Agora, embora eu não ache que nós vamos eleger a maioria do Congresso Nacional, eu acho que tendo um governo popular e tendo estruturas organizativas fortes, não para ficar puxando o saco do Lula, para ficar fazendo luta e pressão o tempo todo, é possível haver mudanças no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele, de alguma forma, responde a processos de pressão popular, tendo a presidência com um projeto popular. Então nós vamos fazer as duas coisas. O que a gente está fazendo agora? Fazendo campanha, eleger a maior bancada possível progressista. Sabe, não estou falando de esquerda só, não. Uma bancada progressista, nós precisamos eleger, estamos nos envolvendo nesse processo, eleger gente do MST mesmo, mas não só do MST, vários parceiros aliados, de vários partidos, inclusive, mas ao mesmo tempo construindo comitês populares, que são formas organizativas que nós acreditamos que vão nos ajudar a eleger o Lula, mas mais que isso, vão nos ajudar para tomar posse e ajudar a fazer um governo popular a partir da pressão popular. O próprio Lula falou no encontro com os movimentos populares lá em São Paulo, disse, ó, eu não quero ninguém aqui me puxando o saco, eu quero que vocês façam luta. Um governo popular vai funcionar se tiver povo organizado fazendo luta. Pois é, Lula. Recado dado, recado vai ser cumprido. Muito bem. E eu agradeço pela entrevista, viu? Valeu, Obrigado. Obrigado.